As Crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa. Capítulo 1. Uma estranha descoberta. Era uma vez 2 meninas e 2 meninos. Susana, Lúcia, Pedro e Edmundo. Esta história nos conta algo que lhes aconteceu durante a guerra, quando tiveram de sair de Londres por causa dos ataques aéreos. Foram os 4 levados para a casa de um velho professor, em pleno campo, a 15 quilômetros de distância da estrada de ferro e a mais de 3 quilômetros da agência de correios mais próxima. O professor era solteiro e morava numa casa muito grande, com Dona Marta, a governanta, e 3 criadas, Eva, Margarida e Isabel, que não aparecem muito na história. O professor era um velho de cabelo desgrenhado e branco, que lhe encobria a maior parte do rosto, além da cabeça. As crianças gostaram dele quase imediatamente, mas na primeira noite, quando ele veio recebê-las, na porta principal, tinha uma aparência tão estranha que Lúcia, a mais novinha, teve medo dele, e Edmundo, que era o segundo mais novo, quase começou a rir, e para disfarçar, teve de fingir que estava assoando o nariz. Naquela noite, depois de se despedirem do professor, os meninos foram para o quarto das meninas, onde trocaram impressões. Tudo perfeito, disse Pedro. Vai ser formidável. O velho deixa a gente fazer o que quiser. É bem simpático, disse Susana. Acabem com isso, falou Edmundo, com muito sono, mas fingindo que não, o que o tornava sempre mal-humorado. Não fiquem falando desse jeito. Que jeito? Perguntou Susana. Além do mais, já era a hora de você estar dormindo. Querendo falar feito mamãe, disse Edmundo. Que direito você tem de me mandar dormir? Vá dormir você, se quiser. É melhor irmos todos para a cama, disse Lúcia. Vai haver confusão, se ouvirem a nossa conversa. Não vai, não, disse Pedro. Este é o tipo de casa em que a gente pode fazer o que quer. E, além do mais, ninguém está nos ouvindo. É preciso andar quase 10 minutos daqui até a sala de jantar, e há uma porção de escadas e corredores pelo caminho. Que barulho é esse? Perguntou Lúcia de repente. Era a maior casa que ela já tinha visto. A ideia de corredores compridos e fileiras de portas que vão dar em salas vazias começava agora a lhe dar arrepios. Foi um passarinho, sua boba, disse Edmundo. Foi uma coruja, disse Pedro. Este lugar deve ser uma beleza para passarinhos. E agora para a cama. Amanhã vamos explorar tudo. Repararam nas montanhas do caminho e os bosques? Aqui deve ter águia, até veado e falcão, com certeza. E raposas, disse Edmundo, e coelhos, disse Susana. Mas, quando amanheceu, caía uma chuva enjoada, tão grossa que, da janela, quase não se viam as montanhas, nem os bosques, nem sequer o riacho do quintal. Tinha certeza de que ia chover, disse Edmundo. Haviam acabado de tomar café com o professor e estavam na sala que lhes fora destinada, um aposento grande e sombrio, com 4 janelas. Não fique reclamando e resmungando o tempo todo, disse Susana para Edmundo. Aposto que daqui a 1 hora o tempo melhora. Enquanto isso, temos um rádio e livros à vontade. Isso não me interessa, disse Pedro. Vou explorar a casa. Todos concordaram, e foi assim que começaram as aventuras. Era o tipo da casa que parece não ter fim, cheia de lugares surpreendentes. As primeiras portas que entreabriram davam para quartos desabitados, como aliás já esperavam. Mas não demoraram a encontrar um salão cheio de quadros,
onde também acharam uma coleção de armaduras. Havia a seguir uma sala forrada de verde, com uma harpa encostada a um canto. Depois de terem descido 3 degraus e subido 5, chegaram a um pequeno saguão com uma porta, que dava para uma varanda, e ainda para uma série de salas, todas cobertas de livros de alto a baixo. Os livros eram quase todos muito antigos e enormes. Pouco depois, espiavam uma sala onde só existia um imenso guarda-roupa, daqueles que têm um espelho na porta. Nada mais na sala, a não ser uma mosca morta no peitoril da janela. Aqui não tem nada, disse Pedro, e saíram todos da sala. Todos menos Lúcia. Para ela, valia a pena tentar abrir a porta do guarda-roupa, mesmo tendo quase certeza de que estava fechada a chave. Ficou assim muito admirada ao ver que se abriu facilmente, deixando cair 2 bolinhas de naftalina. Lá dentro viu dependurados compridos casacos de peles. Lúcia gostava muito do cheiro e do contato das peles. Pulou para dentro e se meteu entre os casacos, deixando que eles lhe apagassem o rosto. Não fechou a porta, naturalmente. Sabia muito bem que seria uma tolice fechar-se dentro de um guarda-roupa. Foi avançando cada vez mais e descobriu que havia uma segunda fila de casacos pendurada atrás da primeira. Ali já estava meio escuro e ela estendia os braços para não bater com a cara no fundo do móvel. Deu mais uns passos, esperando sempre tocar no fundo com as pontas dos dedos, mas nada encontrava. Deve ser um guarda-roupa colossal, pensou Lúcia, avançando ainda mais. De repente notou que estava pisando qualquer coisa que se desfazia debaixo de seus pés. Seriam outras bolinhas de naftalina? Abaixou-se para examinar com as mãos. Em vez de achar o fundo liso e duro do guarda-roupa, encontrou uma coisa macia e fria, que se esfarelava nos dedos. É muito estranho, pensou, e deu mais 1 ou 2 passos. O que agora lhe roçava o rosto e as mãos não eram mais as peles macias, mas algo duro, áspero e que espetava. Ora essa parecem ramos de árvores. Só então viu que havia uma luz em frente, não a 2 palmos do nariz, onde deveria estar o fundo do guarda-roupa, mas lá longe. Caía-lhe em cima uma coisa leve e macia. 1 minuto depois, percebeu que estava num bosque, à noite, e que havia neve sob seus pés, enquanto outros flocos tombavam no ar. Sentiu-se um pouco assustada, mas, ao mesmo tempo, excitada e cheia de curiosidade. Deixando para trás, lá no fundo, por entre os troncos sombrios das árvores, viu ainda a porta aberta do guarda-roupa e também distinguiu a sala vazia de onde havia saído. Naturalmente, deixara a porta aberta, porque bem sabia que é uma estupidez uma pessoa fechar-se num guarda-roupa. Lá longe ainda parecia divisar a luz do dia. Se alguma coisa não correr bem, posso perfeitamente voltar. E ela começou a avançar devagar sobre a neve, na direção da luz distante. 10 minutos depois, chegou lá e viu que se tratava de um lampião. O que estaria fazendo um lampião no meio de um bosque? Lúcia pensava no que deveria fazer, quando ouviu uns pulinhos ligeiros e leves que vinham na sua direção. De repente, à luz do lampião, surgiu um tipo muito estranho. Era um pouquinho mais alto do que Lúcia e levava uma sombrinha branca. Da cintura para cima parecia um homem, mas as pernas eram de bode, com pelos pretos e acetinados, e em vez de pés, tinha cascos de bode. Tinha também cauda, mas a princípio Lúcia não notou, pois aquela descansava elegantemente sobre o braço que segurava a sombrinha,
para não se arrastar pela neve. Trazia um cachecol vermelho de lã enrolado no pescoço. Sua pele também era meio avermelhada. A cara era estranha, mas simpática, com uma barbicha pontuda e cabelos frisados, de onde lhe saíam 2 chifres, um de cada lado da testa. Na outra mão carregava vários embrulhos de papel pardo. Com todos aqueles pacotes e coberto de neve, parecia que acabava de fazer suas compras de Natal. Era um fauno. Quando viu Lúcia, ficou tão espantado que deixou cair os embrulhos. Ora bolas! Exclamou o fauno.